Hoje é segunda-feira e é dia de responder mais algumas dúvidas de vocês que vocês deixaram lá no meu Instagram. Vocês estão vendo aqui do lado. Se tu ainda não me segue, corre lá e me segue agora mesmo, nesse exato momento, porque todo fim de semana eu abro essas caixas de perguntas e vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. E para já começar essa semana com o pé direito, eu atendi aos diversos pedidos de vocês e pedi perguntas sobre armas antigas. Então, como esse vídeo tá muito especial e cheio de história, não esquece de agora mesmo já deixar aquele like e se inscrever aqui no canal caso tu não seja inscrito. Mas chega de papo e bora para a primeira pergunta. O revólver moderno depois do Velho Oeste surgiu quando? O primeiro revólver que a gente pode considerar moderno, cuja plataforma inspirou todos os revólveres atuais, é o revólver Colt New Navy 1889, no calibre 38 Long Colt, que mudou para sempre a história das armas de fogo por ser o primeiro revólver com tambor de abertura lateral, com extrator de estrela e vareta de ejeção, combinando perfeitamente com o sistema de ação dupla que já fazia bastante sucesso, principalmente na Europa. E nesse novo revólver, que na época era considerado muito avançado, nós ainda encontramos o cabo tradicional dos revólveres do Velho Oeste, uma característica que foi mantida tendo em vista que todos estavam acostumados com esse tipo de empunhadura, principalmente os militares. Mas 3 anos depois, esse cabo começou a ser modificado com o lançamento do revólver Colt 1892 New Army, modelo esse que ajudou ainda mais a explodir a popularidade desse novo tipo de revólver em todo o mundo. Qual foi a primeira pistola do mundo? Quando nós falamos sobre o conceito de pistola moderna semiautomática e funcional, o primeiro modelo da história é a pistola Salvatore Dormus 1891, registrada em julho de 1891 em Viena, na Áustria. Essa pioneira funcionava por blowback e era no calibre 8mm Dormus, um calibre desenvolvido especialmente para esse sistema semiautomático, tendo em vista que não existiam pistolas semiautomáticas antes dela. Porém, apenas 50 unidades foram produzidas para o exército da Áustria. Isso porque 2 anos depois surgiu de fato a primeira pistola semiautomática com sucesso comercial e que foi produzida em grande escala, a pistola Borchardt C93 no calibre 7,65 por 25, projetada pelo alemão Hugo Borchardt no ano de 1893, com cerca de 5.000 unidades produzidas pela empresa Ludwig Löw na Alemanha até o ano de 1902. Como vocês podem ver, essa era uma pistola grande e estranha que precisava de algumas modificações estruturais. Foi então que o projetista austríaco Georg Luger pegou esse projeto e transformou na clássica pistola Luger modelo 1900, que fez muito sucesso em todo o mundo. É verdade que o Brasil usou revólver durante a Segunda Guerra Mundial. Qual era o modelo? Sim, apesar do número ser muito menor quando a gente compara com as pistolas 1911. Alguns oficiais brasileiros na Itália usavam o bom e velho revólver, em especial o modelo militar Smith & Wesson M1917 no calibre 45 ACP, que era conhecido aqui no Brasil como M937 porque foi adotado pelo Exército Brasileiro no ano de 1937, com 25.000 unidades adquiridas nesse ano. A Caramuru fazia armas. Por incrível que pareça, a Caramuru já produziu sim armas de fogo aqui no Brasil, principalmente revólveres. Fundada no ano de 1915, a Fogos Caramuru é uma importante fábrica de fogos de artifício do Brasil. E depois do grande sucesso dentro e fora do país, a empresa começou a produzir também armas de fogo nos anos 60, em parceria com a fábrica da FAM, produzindo revólveres muito baratos no calibre 22, como o Caramuru modelo R1, e também no calibre 32 com o modelo R6. Mas também produziram carabinas no calibre 22 e espingardas monotiro simples nos calibres 28, 32, 36 e 40. Apesar de todo esse sucesso, a empresa parou de produzir armas na década de 1970. Te mandei de novo uma foto antiga da rota. Sabe dizer que arma é? Nessa baita foto antiga a gente vê um policial da rota com uma
mais ser MP28 no calibre 763 Mauser, que foi utilizada primeiramente pela Polícia Militar de São Paulo no ano de 1934, mas acabou se espalhando por todo o Brasil e permanecendo em serviço até meados de 1980, com mais de 50 anos de emprego. Qual foi o primeiro revólver da Taurus? A Taurus foi fundada no ano de 1939 e 3 anos depois, em 1942, lançou seu primeiro modelo de revólver com fabricação 100% nacional e matéria-prima também 100% nacional. O revólver Taurus modelo 38101 SO, no calibre 38 Smith & Wesson, com cano de 6 polegadas e capacidade para 6 munições no tambor, que apesar de ser um revólver fabricado inteiramente aqui no Brasil, o seu projeto foi baseado no revólver norte-americano Smith & Wesson modelo 10. Fale mais sobre a Mauser cabo de vassoura no Brasil. A clássica Mauser C96 ou Mauser cabo de vassoura, por causa do formato do cabo, fez muito sucesso em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, onde foi adotada para uso policial de 1930 até o ano de 1970. E nos anos 70, quando chegou a hora dela se aposentar, ela passou por uma atualização, se transformando na carabina Pazan, onde uma nova coronha foi projetada, um novo cabo inclinado e um guarda-mão em aço com pistol grip para facilitar a utilização. Essa nova pistola C96 na configuração de carabina Pazan foi utilizada pela Polícia do Rio de Janeiro até a década de 1980, quando foram finalmente aposentadas depois de mais de 50 anos de emprego. A primeira pistola que as Forças Armadas usaram no Brasil foi qual e por quanto tempo? Com o grande sucesso internacional da pistola Luger modelo 1900 que eu mencionei anteriormente, vários países de todo o mundo passaram a adotar elas nos seus exércitos, incluindo o Brasil no ano de 1910, com 5.000 unidades de um modelo especial para o exército brasileiro, conhecida aqui no Brasil como pistola Parabellum no calibre 30 Luger, mas essa por ser considerada a pistola mais avançada do mundo na época, que também era muito cara, foi utilizada somente por oficiais brasileiros, sem contar que era muito complexa para os militares da época, que estavam acostumados com os revólveres. Inclusive era necessário um curso avançado de operação para a utilização das pistolas Luger. Com o passar dos anos, os militares começaram a investir mais nos revólveres que eram mais baratos, mais simples e mais fáceis de utilizar. E foi somente anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, que o exército brasileiro passou a adotar a pistola Colt 1911 no calibre 45. Sabe por que as polícias militares brasileiras usam as armas mais antigas por tantos anos? A polícia militar é conhecida, inclusive internacionalmente, pelo grande cuidado que tem com os seus equipamentos. Até porque, principalmente no passado, trabalhavam com orçamentos ainda mais baixos, provando mais uma vez que uma arma de fogo com a devida manutenção adequada pode permanecer em serviço e funcionando perfeitamente por muitas e muitas décadas. O FAL pode ser considerado uma arma antiga? Teoricamente sim, tendo em vista que foi projetado no início dos anos 50, e apesar de ter passado por algumas modificações ao longo dos anos, principalmente para reduzir o seu peso, ele permanece praticamente original até os dias de hoje em vários exércitos do mundo, já deixando bastante claro aqui que isso de forma alguma torna ele inferior, muito pelo contrário. Mas eu particularmente, apesar de ser um grande fã do FAL, acho que são muito mais interessantes as versões modernizadas para o combate moderno. Mas e vocês preferem o FAL tradicional ou modernizado? Não esquece de deixar a tua resposta aqui nos comentários. Por que a PM parou de usar o AK no calibre 30? Excelente pergunta, mas aquela carabina no calibre 30
clássica da polícia militar aqui do Brasil não é uma Kalashnikov, mas sim a carabina CT-30 da Taurus, em parceria com a fábrica estatal de armas chilena FAMAI. E o calibre 30 que todo mundo fala é o clássico calibre 30 Carbine da Segunda Guerra Mundial, que ficou famoso nas carabinas M1 por ser um calibre intermediário com excelentes resultados quando comparamos com as pistolas. Mas infelizmente esse calibre não deu muito certo nessa plataforma e acabou caindo em desuso ao longo dos anos. Mas também foram lançados modelos no calibre 9mm e como essa era uma carabina de uso policial, também foram lançados em .40. Te mandei duas fotos no inbox. Sabe identificar essas armas da PM dos anos 70? Com certeza, e quando eu bati o olho nessas fotos eu já identifiquei logo de cara, porque esse é um projeto clássico. Essa é a Beretta M12 no calibre 9mm que foi produzida aqui no Brasil pela Taurus com o nome MT-12. Esse é um projeto clássico da Beretta dos anos 60 que de fato fez muito sucesso aqui no Brasil dentro das polícias e também dentro das Forças Armadas. E eu acredito inclusive que essa foi uma das primeiras da polícia militar a nível nacional. Peguei no CR um revólver dos anos 60 com ferrugem. Você faria um vídeo ensinando a manutenção? Na minha opinião, qualquer arma antiga que tu pega no CR para prática do tiro esportivo precisa passar por uma avaliação completa de um armeiro credenciado e de confiança, para que ele faça a desmontagem desse equipamento e também a inspeção detalhada de cada um dos componentes para ver se esse revólver, por exemplo, está numa boa condição para realizar disparos, principalmente nos casos de ferrugem, onde pode acontecer a corrosão do aço e prejudicando a integridade física do tambor. O armeiro vai conseguir fazer a limpeza completa, também uma lubrificação adequada e a substituição de molas e outros componentes que podem estar quebrados. Então jamais dispara uma arma de fogo antiga sem antes ter certeza absoluta que ela está em plenas condições de uso. Baioneta já é considerada obsoleta no combate moderno. Com o que a gente tem visto nos conflitos atuais, sim, elas já se tornaram obsoletas no combate urbano moderno. Talvez em cenários de combate na selva ela ainda tenha alguma aplicação, mas nós não temos exemplos atuais que comprovem isso. Rossi Princess 22 serve para defesa, apesar de ser um 22 clássico aqui do Brasil. Infelizmente não vai ser uma boa opção para defesa. Esse revólver foi sem dúvidas muito importante na sua época para pessoas que tinham dificuldade em controlar o recuo de calibres maiores, como o 32 e o 38. Mas atualmente eu só recomendo se essa é infelizmente a tua única opção disponível. Fala um pouco sobre os revólveres da marca INA. A Indústria Nacional de Armas, também conhecida como INA, foi fundada em 1949 em Santo André para a fabricação da clássica M950 e M1953 para o Exército Brasileiro, basicamente uma cópia da dinamarquesa Madsen M46, que por si só já tem uma história muito interessante. Em relação aos revólveres, o mais famoso da empresa foi o INA Tigre, no calibre 32, que fez um enorme sucesso nos Estados Unidos, sendo a INA a primeira fábrica nacional de armas a exportar para lá. Em 1966, eles lançaram um revólver no calibre 38, que na época era calibre restrito para civis, e a fábrica funcionou até o ano de 1972, quando foi comprada pela CBC. Garruchas Castelo, tem uma 22, fale sobre ela. Na época de ouro das garruchas aqui no Brasil, as garruchas da Castelo faziam bastante sucesso. A indústria de armas Castelo foi fundada em 1929 e fazia garrucha em vários calibres, sendo o mais popular o 22 na garrucha com cabo vertical. Mas nos anos 60 a Castelo também fez revólveres no calibre 22 e 32. Qual a arma de fogo mais lendária na sua opinião? Na minha opinião, a arma de fogo mais lendária é a clássica Colt 1911, que não foi a primeira pistola semi-automática
semiautomática da história, mas foi a primeira que ofereceu uma plataforma simples, extremamente segura e confiável, sendo muito mais fácil de produzir do que as concorrentes. Com um projeto que inspirou muitas pistolas e segue inspirando até os dias de hoje. Já atirou com a PT-738, o que achou dela? A pistola 738 no calibre 380, se eu não me engano, ela foi lançada por volta de 2009 para o uso exclusivo no porte velado. Eu já tive contato com essa pistola, mas infelizmente nunca atirei com ela. Eu acho essa plataforma bem interessante no calibre 380, tendo em vista que a gente não tem nenhuma microcompacta nesse calibre aqui no mercado nacional. E a Taurus bem que podia trazer ela de volta, obviamente modernizada. 765 ainda vale a pena em 2023. Se você pudesse ter uma, qual seria? Tanto nacionais quanto importadas. O 765 ou 32 ACP, apesar de eu gostar muito desse calibre, eu acredito que aqui em 2023 não vale mais a pena. Principalmente por ser muito difícil de encontrar munições e quando tu encontra na loja o valor é muito alto. E a minha 765 favorita que eu adoraria ter, cara, é meu sonho, é a clássica Walther PPK. Tanto o modelo alemão lá dos anos 30 quanto as fabricadas na França nos anos 50. Na minha opinião, essa é a melhor plataforma para esse calibre, que oferece um excelente balanço de tamanho e peso com controle de recuo. É mesmo tão complicado manusear uma Luger P08, pode provocar acidentes como na série Band of Brothers. Na clássica série Band of Brothers tem uma cena bem interessante onde tem um soldado lá que é fascinado pela pistola Luger e ele quer a todo custo capturar uma como troféu e levar para casa de recordação. E quando ele finalmente captura uma de um oficial alemão durante a Batalha das Ardenas em 1945, enquanto ele mexe nela, ela dispara, acerta ele na perna, na artéria femoral, e ele acaba perdendo a vida. Por incrível que pareça, essa é uma história real e que realmente vitimou o cabo Donald Hubler em 3 de janeiro de 1945. Mas até hoje ninguém sabe realmente qual modelo de arma que disparou. Muitos pesquisadores acreditam que nem foi uma Luger. Em relação ao funcionamento e segurança, ela tem um sistema de toggle que pode ser considerado um pouco mais complicado, mas não a ponto de provocar disparos acidentais. Fale sobre o calibre 635, que é o famoso calibre 25 ACP. Esse calibre foi criado no ano de 1905 por John Moses Browning para substituir o calibre 22, que estava sendo muito utilizado para defesa, tendo em vista que é uma munição muito pequena e também serve em equipamentos mais compactos. Só que o calibre 22, como todos nós já sabemos, tem diversos problemas, tendo em vista que ele é de fogo circular e pode apresentar diversos tipos de falhas e panes. Já o calibre 25 ACP, ele é de fogo central e vai ciclar muito melhor e de uma forma muito mais confiável em equipamentos compactos com sistema semiautomático. Obviamente essa é uma munição que ela é mais difícil de produzir quando a gente compara com o calibre 22, que é rápido e fácil, então acabou não vingando tanto, teve o seu período ali de fama, mas hoje ele é considerado um calibre obsoleto, enquanto o 22 ainda segue muito popular. E claro, nos dias de hoje, esses dois calibres não são mais recomendados para defesa, eles são considerados anêmicos, e o calibre mais baixo que o pessoal recomenda para defesa é o 380, e aqui a gente consegue comparar o calibre 25 com o calibre 380, e vocês conseguem ver que é uma diferença considerável. A fábrica Lerap ainda existe, porque no Brasil não fazem mais garruchas. A Lerap foi uma fábrica de armas em São Paulo que funcionou de 1939 até 1964. Hoje ela não existe mais. Ela fabricava armas extremamente simples e baratas que qualquer um conseguia adquirir, como espingardas monotiro e as clássicas garruchas no estilo belga. Essas garruchas eram fabricadas por várias empresas aqui no Brasil, inclusive a Rossi, e elas estavam disponíveis também em vários calibres,
com 1 ou 2 canos. Mas apesar de simples e baratas, essas garruchas são extremamente resistentes. Não é à toa que muitas sobreviveram até os dias de hoje, funcionando e em perfeito estado. E que eu saiba, atualmente nenhuma empresa fabrica elas aqui no Brasil. A primeira pistola com frame de polímero foi SIG ou Glock. Vi um vídeo no Instagram e fiquei confuso. Nenhuma das duas. A primeira pistola da história com corpo fabricado em polímero foi a pistola Makarov TKB-023, que foi projetada em 1963, mas nunca chegou a sair da fase de testes porque o polímero era muito frágil e acabava quebrando com frequência. Já a primeira pistola com corpo fabricado em polímero que teve sucesso de vendas e se mostrou resistente, segura e confiável foi a pistola HK-VP-70, que foi lançada em 1970. E a Glock, apesar de ser atualmente a pistola com corpo de polímero mais famosa do mundo, teve o seu primeiro modelo lançado somente em 1982. A Beretinha ou a PT-51 se porta como? Com o cão para trás ou para frente. Tendo em vista que esse é um equipamento que funciona através do sistema de ação simples, tem um gatilho bastante curto e preciso, não é recomendado portar ela com o cão totalmente à retaguarda e também levando em consideração que não tem trava de segurança. A forma recomendada de portar esse equipamento com segurança é primeiro checar que ela está segura, sem carregador, sem munição na câmara, em seguida inserir o carregador cheio nela, inserir a munição diretamente na câmara e antes de fechar o cano, dar o primeiro clique aqui no cão, como vocês podem ver no estágio de segurança, para posteriormente fechar o cano. E dessa forma tu vai conseguir portar ela com segurança. Porém, numa situação de reação, tu vai precisar sacar ela e trazer o cão à retaguarda, para daí sim realizar o disparo. E caso tu esteja com ela nessa configuração e tu queira deixar ela segura, também é bastante simples. O primeiro passo é remover o carregador, em seguida abrir aqui o cano. Dessa forma a gente consegue separar completamente a munição da câmara do percussor. Obviamente tu vai remover essa munição da câmara e depois tu consegue trazer o cão à retaguarda e descer ele novamente com segurança. Qual revólver do Velho Oeste você sonha em ter? Cara, eu sou muito fã dos filmes de Velho Oeste, inclusive o meu nome Juliano foi dado em homenagem ao ator italiano Giuliano Gemma, e sem dúvidas o revólver que eu mais gostaria de ter é o clássico Peacemaker, que hoje tem uma réplica espetacular fabricada pela empresa Pieta, que é o Pieta 1873 no calibre 357 Magnum. É uma plataforma clássica do Velho Oeste, mas construído de uma forma moderna, muito seguro e claro no calibre 357, que como vocês bem sabem, quem acompanha aqui o canal, é o meu calibre de revólver favorito. Será que as armas de hoje vão durar 40 ou 50 anos perfeitamente que nem as antigas? Que elas vão durar 40, 50, 60, 70, 100 anos, eu tenho certeza absoluta, mas eu não sei se tão perfeitamente como as antigas. Até porque os materiais utilizados na fabricação foram sendo simplificados ao longo dos anos, mas pode ter certeza que com uma boa manutenção periódica, elas vão durar muitas e muitas décadas. É verdade que a PM usava revólver até os anos 2000? Qual revólver era? É verdade sim, e muitas polícias de todo o Brasil utilizaram os revólveres, eu acho que até o ano de 2010. E claro, foram vários modelos ao longo dos anos, mas eu acredito que o mais popular, o modelo que mais foi utilizado foi o clássico RT-82. Esse baita 38 numa plataforma da Smith & Wesson, que na minha opinião é um dos revólveres mais bonitos que a Taurus já fabricou. Ele tem capacidade para 6 munições no tambor, um cano de 4 polegadas e claro, o bom e velho cabo de madeira. Você aí
ainda acha que a beretinha tem aplicação nos dias de hoje? Com certeza, apesar de ser um pouco mais difícil de encontrar munições atualmente, a Beretta 950B e também a Taurus PT-51 podem sim ser bem importantes para as pessoas que têm algum tipo de limitação nas mãos. Esse equipamento foi projetado no início dos anos 50 e lançado no ano de 1952. Na época que ela foi lançada, os revólveres eram os equipamentos mais compactos utilizados para a defesa, mas o revólver tem aquele gatilho longo, pesado, e essas pessoas que têm algum tipo de limitação nas mãos não conseguiam operar e basicamente não tinham como se defender. Já com a Beretta 950B, a história é bem diferente, tendo em vista que tu vai utilizar uma força mínima para empurrar essa tecla para frente, abrir o cano, inserir a munição, depois fechar. Também com bastante facilidade tu vai conseguir trazer aqui o cão à retaguarda, e o gatilho, como eu mencionei naquele primeiro vídeo, é bastante curto e bem fácil de acionar. E essas características, em conjunto com o baixíssimo recuo do calibre 25 e 22, tornou ela ainda mais popular entre os idosos e também entre as mulheres. Como saber o modelo de um revólver antigo? A Taurus ainda fabrica revólver no modelo pica-pau. Para saber o exato modelo de um revólver antigo é importante ler as marcações, mas se por algum motivo deu ferrugem ali no local onde indica o modelo, tu pode encontrar na internet um catálogo antigo da Taurus e tentar ver qual deles é o mais parecido. De quais armas você sente falta no mercado nacional? Eu sinto falta dos revólveres no calibre 32, que é um calibre que eu gosto bastante, também da PT-51, que pode ser muito útil para algumas pessoas, mas especialmente eu acho que o modelo que eu mais sinto falta aqui no mercado nacional é da nossa velha e querida PT-938, que foi um dos modelos que eu iniciei no tiro esportivo. O que acha da Taurus 765? A PT-57, também conhecida como 765, foi muito importante aqui para o mercado nacional. Isso porque ela foi a primeira pistola nacional full size disponível para civis, tendo em vista que o calibre 380 só foi permitido para civis em dezembro de 1987. Essa é sem dúvidas uma pistola muito boa, cumpria muito bem o seu papel ali naquela época, e depois com o calibre 380 permitido, ela foi caindo em desuso e sendo substituída aos poucos dentro do mercado pela nossa velha e querida PT-58. Fala sobre a Rossi que nem tu falou sobre as outras fábricas de armas brasileiras. A Rossi foi fundada no ano de 1889 na cidade de Caxias do Sul, pelo imigrante italiano Amadeo Rossi, e era uma empresa que fabricava ferramentas, máquinas e forjaria em geral. No ano de 1918 começou a fabricar espoletas e cartuchos, já sendo introduzida no mercado bélico nacional. Algum tempo depois, no ano de 1937, a empresa foi transferida para a cidade de São Leopoldo, que era uma grande e próspera colônia alemã no Rio Grande do Sul. Pouco tempo depois, no ano de 1939, eles produziram sua primeira arma, a espingarda anticarga de caça Taquari. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, a Rossi foi contratada pelo governo para ajudar na produção de armas e outros artigos militares de guerra, onde se expandiu ainda mais no mercado bélico. O fundador da empresa, Amadeo Rossi, faleceu no ano de 1956 aos 94 anos, deixando a empresa para a família dar continuidade. E eles fizeram exatamente isso, lançando um ano depois o primeiro revólver original da empresa, o Rossi Princess, no calibre 22, que fez um sucesso gigantesco no Brasil pela simplicidade e baixíssimo preço. E nos anos 60 e 70 a empresa expandiu ainda mais e fez muito sucesso também nos Estados Unidos. O tempo passou e no ano de 1989 a Rossi completou 100 anos de operação. Porém, em 1997 a empresa vendeu sua linha de produção de armas curtas para a Taurus. E em 2008 também sua linha de produção de armas longas. E então, desde 2010, a lendária e centenária Rossi passou a trabalhar somente com a importação de carabinas de pressão e também airsoft.
você esqueceu da fábrica de armas Chapina de São Paulo. Eu realmente não conhecia essa fábrica de armas, até porque foram muitas ao longo da história, mas eu fui pesquisar especialmente para vocês. A Irmãos Chapina S.A. foi fundada no início dos anos 60 em Itaquaquecetuba, São Paulo, e era especializada na produção de carabinas bolt action no calibre 32-20 Winchester, para o público civil e também para agentes de segurança privada. Mas a empresa também fabricava espingardas de caça, pistolas de pressão e também canos para outras fábricas de armas. A empresa funcionou por cerca de 15 anos e fechou as portas no ano de 1980. O revólver tanque era feito pela Rossi ou pela Taurus. Nenhum dos dois. Os revólveres tanque eram produzidos nos anos 30 na Espanha pela empresa Ohanguren y Vidosa, que exportaram várias unidades para o Brasil até o fim dos anos 30, sendo os mais populares os modelos no calibre 32. A pistola Luger era superior à pistola 1911? Em parte sim, mas na grande maioria não. Isso porque a pistola 1911 era simples, barata e fácil de produzir, enquanto a pistola Luger era complicada, muito cara e muito difícil de fabricar em grande escala. Por isso, logo no início da Segunda Guerra Mundial, eles já começaram a desenvolver uma nova pistola para substituir a Luger no campo de batalha. Então, no ano de 1938, foi lançada a pistola Walther P38, que era muito mais simples e fácil de fabricar, se tornando a pistola padrão do exército alemão em abril de 1940, enquanto a pistola Luger era mais utilizada pelos oficiais. É verdade que os pracinhas não lutaram com o M1 Garand na Itália porque os Estados Unidos não deram. Muitas pessoas não sabem, mas existe sim uma verdade nisso. O M1 Garand é considerado o rifle aliado mais importante da Segunda Guerra Mundial, por ser um projeto semiautomático e inovador para a época. Os Estados Unidos tinham muito orgulho disso e focavam a sua produção e distribuição principalmente para os seus soldados. O Brasil até pediu algumas unidades para treinamento, mas o pedido foi recusado, com as desculpas, primeiro, que eles não estavam disponíveis porque todos já estavam sendo utilizados na guerra, e segundo, porque na palavra deles o Brasil não precisava, tendo em vista que o soldado brasileiro utilizava rifles Mauser no Brasil e já estava acostumado com o sistema bolt action. Por isso, quando chegaram na Itália, eles receberam os rifles Springfield M1903, que já era considerado obsoleto para a época e era utilizado pelos Estados Unidos somente como rifle de precisão. E isso, claro, prejudicava bastante o desempenho do soldado brasileiro. Porém, com o passar dos meses, os brasileiros começaram sim a utilizar os rifles M1 Garand, mas os rifles dos soldados americanos que perdiam a vida em combate. Como é possível a Alemanha ter perdido a guerra usando o primeiro fuzil de assalto? Excelente pergunta, e é fato que a Alemanha criou o primeiro fuzil de assalto da história em calibre intermediário, o clássico STG-44. Mas, por incrível que pareça, ele nunca foi muito bem aceito pelos militares. Em resumo, primeiro porque o alcance era menor quando a gente compara, por exemplo, com o Kar-98, e segundo porque o calibre era diferente dos que já estavam em produção e amplamente disponíveis. E foi somente na parte final do conflito que ele foi aprovado para produção em grande escala. Mas daí já era tarde demais. A minha arma favorita é a carabina M1. Fala sobre ela. Essa foi uma arma muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, porque foi criada em 1941 para resolver um grande problema. Os militares precisavam de uma arma semiautomática que fosse mais potente que uma pistola e mais barata, leve e compacta que o M1 Garand, para os soldados de apoio que operavam rádios, veículos e artilharia. Mas os resultados dessa carabina no calibre 30 Carbine foram tão positivos que elas acabaram virando arma padrão de muitos soldados, principalmente no Pacífico e também dos paraquedistas. No modelo M1A1,
com coronha rebatível que ajudava bastante durante os saltos. Não é à toa que essa simples carabina foi a arma de combate norte-americana mais produzida durante a Segunda Guerra Mundial, o que significa o M1 das armas. De fato, muitas coisas tinham esse nome M1 no exército dos Estados Unidos, como M1 Garand, carabina M1, submetralhadora M1, mas essa resposta é bastante simples. O M significa modelo e o 1 significa que esse é o primeiro equipamento desse tipo. O rifle M1 Garand, por exemplo, foi o primeiro rifle semiautomático no calibre 30 adotado pelos militares. Esse sistema foi adotado pelos Estados Unidos nos anos 30, pouco antes do início da guerra, que foi o período onde muitas armas novas surgiram, por isso a gente vê tanto esse nome M1. E quando nós encontramos nesse nome também a letra A, isso significa que o equipamento sofreu uma alteração em relação ao original, como por exemplo a própria carabina M1A1, que é o primeiro modelo desse tipo com a primeira alteração, que é a coronha rebatível. Qual foi a melhor submetralhadora? Na minha opinião, e também de muitos historiadores, a melhor submetralhadora utilizada durante a Segunda Guerra Mundial foi a MP-40 alemã, porque era muito mais simples e fácil de produzir em grande escala, e era no calibre 9mm, com uma maior capacidade e um melhor controle de recuo. Sem contar que também tinha a coronha rebatível. Já visitou o Museu do Expedicionário em Curitiba? Já visitei sim algumas vezes e é espetacular. Inclusive a primeira vez que eu visitei eu passei a tarde toda lá. Esse museu tem um grande acervo de equipamentos originais, inclusive uma belíssima sala de armas. Para quem ficou interessado e gostaria de conhecer, mas infelizmente mora muito longe, eu vou deixar aqui na descrição o link de uma visita virtual que tu pode fazer caminhando por todas as salas, vendo todas as exposições. Uma visita completa e espetacular que eu super recomendo, então não esquece de acessar o link aqui na descrição. Descobri vendo teus vídeos que o Brasil tem muita arma histórica. Elas estão em museus? Pois é, eu sei que nos dias de hoje, na realidade que a gente tá vivendo, é bem difícil compreender que o Brasil já teve uma grande diversidade de fábricas de armas de fogo e também de modelos 100% nacionais no passado, sem contar os equipamentos históricos do Exército Brasileiro e também das polícias de todo o Brasil. Alguns modelos a gente até encontra em museus muito bem preservados, mas é um número baixo. A maioria ou foi vendida para outros países ou foi destruída por alguns governos. Mas é bom saber que algumas dessas armas históricas brasileiras ainda sobrevivem em coleções públicas e privadas nos Estados Unidos, já que o Brasil, infelizmente, até hoje não aprendeu a valorizar a sua história. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de agora mesmo deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos, e se tu ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Não esquece de agora mesmo se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima.